o Exército Brasileiro acabou de receber aí o primeiro lote de um míssil antitanque produzido inteiramente aqui no Brasil, pessoal, o MAX 1.2AC. E isso não é só mais um equipamento, né, chegando para a tropa, e também a confirmação de que o nosso país agora consegue realmente produzir esse tipo de míssil em série, né, dentro da própria fábrica aqui dentro do Brasil. Então, sem depender de importação e coisas desse tipo aí. Eu vou mostrar para vocês hoje como esse projeto nasceu, né, o caminho também até a produção em série, que é a etapa final mesmo ali, né, e por que essa entrega muda realmente a forma como o Brasil se defende, né, de blindados, principalmente lá na fronteira, pessoal. Antes de começarmos esse tema aqui interessantíssimo, eu pediria a todos que se inscrevam abaixo, deixem o like de vocês e ativem o sino para receber os próximos conteúdos. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. Lembrando que agora temos nosso Pix aqui ao lado. Vocês podem fazer qualquer colaboração aí, já vai ajudar muito. E também, se quiserem deixar alguma pergunta, né, estarei respondendo em alguns vídeos posteriores aqui no canal. Então, vamos ao vídeo. O MAX 1.2AC é um míssil antitanque guiado a laser, né, com alcance superior a 2.000 metros. Então ele é desenvolvido aí para resistir a contramedidas eletrônicas e também entregar alta precisão. Ele é basicamente aí compatível com diversas plataformas e também pode ser integrado a sistemas de imagem térmica, né, o que, claro, vai aumentar, né, a flexibilidade do uso em diferentes cenários de combate, né, e também diferentes veículos, pessoal, aqui brasileiros. A origem desse míssil aí não é recente, né, pessoal? Eu já até comentei muito sobre ele aqui no canal, em vídeos anteriores, né? Ele começou a ser desenvolvido aí ainda por outras empresas, né, brasileiras, com participação direta do Exército desde o início lá e tudo mais. Quando a Mectron, uma das empresas, entrou em uma crise financeira em 2017, a CIAT, né, que é formada aí por pesquisadores e dirigentes que vieram justamente da Mectron, assumiu o programa e deu uma continuidade realmente ao projeto para fazer ele minar e tudo mais. Então, o míssil antitanque é um míssil realmente que a gente precisa muito aqui no Brasil, né? A capacidade de antitanque ali que a gente busca sempre, né? Para se protegendo dos blindados e tudo mais. Então, é interessante também, ele é muito maleável, né? Dá para adaptar em vários veículos brasileiros. Em outubro de 2024, a CIAT recebeu a licença oficial para produzir e também comercializar o míssil, né? Então, garante aí que a fabricação vai acontecer de forma integral, né, em território brasileiro. E foi nesse momento também que eu pensei, né, que o sistema receberia o nome definitivo, né, e recebeu mesmo o MAX 1.2AC, homenagem ao sargento Max Worth, né, filho, que serviu as forças expedicionárias brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, bem bacana aí a homenagem aí ao sargento, né? O passo seguinte, né, veio ainda em fevereiro de 2025, né, do ano passado, durante a Feira Internacional IDEX, nos Emirados Árabes, né, e foi lá que a CIAT e o Exército Brasileiro assinaram realmente o contrato com o Comando Logístico para produção em lote mesmo de série do MAX 1.2AC, então realmente começar mesmo a produção ali mais firme, né. O presidente da CIAT, Rogério Salvador, descreveu esse contrato aí como um resultado realmente de anos de pesquisa e inovação, né, da empresa, capaz aí de garantir uma força ainda mais preparada, né, para o futuro. Então é interessante como a CIAT está sempre entrando nesse projeto de mísseis aqui no Brasil e ver o MAX 1.2 saindo aí para realmente uma produção em série, né? É interessante, pessoal, assim, querendo ou não, vai dar um gap ali um pouquinho no Exército agora. O Exército vai ter um tipo de tecnologia um pouco mais diferenciado. E não foi só esse contrato que avançou, né? Em dezembro de 2024, também o Exército já tinha inaugurado em Osasco, né, a primeira companhia mecanizada antitanque, né? Que é uma unidade equipada aí justamente com esse tipo de míssil, né? Pensada para operar com alta mobilidade e também uma capacidade de deslocamento rápido para qualquer ponto ali do país, e incluindo, né, pessoal, transporte aéreo para reforçar áreas estratégicas. Então, é interessante essa companhia ter sido criada mesmo, inaugurada, né? E mostra que realmente o Brasil está se preocupando com essa defesa antitanque aí. Bom, e agora esse ciclo meio que se fecha, né? A CIAT concluiu aí a produção do lote inicial numa nova planta industrial em Caçapava e entregou aí o primeiro lote de mísseis, né, ao Exército em Formosa, em Goiás. Então, a partir daqui, tudo muda, né, pessoal? Essa entrega marca um passo aí bem importante, na minha visão mesmo, de expansão industrial da empresa, né? Porque mostra, claro, né, que a fábrica não foi só construída só para montar um projeto piloto e tudo mais, né? Como acontece em algumas ocasiões,
Nesse caso aqui, ela foi realmente, aparentemente, aí, projetada de verdade mesmo para sustentar a produção em série de um sistema estratégico como esse aí. Então, na minha visão, é bem positivo tudo isso, pessoal, principalmente, né, tendo como base que tem muito projeto aqui no Brasil que fica pelo caminho, infelizmente, né, a gente sabe muito bem disso. E só lembrando, né, que a CIAT hoje tem uma participação acionária, né, do Grupo ED dos Emirados Árabes desde 2023, mas ela mantém a sede na engenharia e também linha de produção aqui no Brasil. Isso significa, basicamente, que mesmo com capital estrangeiro envolvido, o ciclo de inovação e fabricação continua integrado, né, à estratégia nacional de defesa. E isso é bacana mesmo, pessoal, de ver que as coisas estão acontecendo tudo aqui. E um detalhe bem interessante, né, é que o Max 1.2AC ele não é exclusivo do Exército, como muita gente pensa, né? Esse sistema aí também foi adotado pelos fuzileiros navais, o que acaba ampliando, claro, o alcance operacional desse míssil aí dentro das Forças Armadas Brasileiras de forma geral mesmo, não só exclusivamente por Exército, né? E ainda existe ainda a possibilidade também de integração com veículos como o Cascavel, né? Um blindado aí que é um tanto sobre rodas 3x6 brasileiro, né? Que pode ampliar ainda mais, nesse caso aqui, né? As opções táticas mesmo de emprego desse sistema em diferentes tipos de operação. Até fiz um vídeo aqui no canal sobre uma possibilidade de operar com drones, né? Drones terrestres e também com o Guaicurus, né? Que é um veículo aqui do Brasil também. Tem até posso deixar aqui o card para vocês acima desse vídeo. Bem interessante, tem várias aplicações, né? A torre dele ali, né? Dá para você aplicar em vários tipos de veículos. Bem, a produção interna desse tipo de armamento representa aí um ganho estratégico duplo, na minha visão, para o Exército. Então, de um lado, garante um equipamento sofisticado, né? De grande importância tática, sem depender principalmente de compras no exterior. E do outro, ele fortalece também a produção local, né? Gera uma renda, gera um emprego dentro aqui do nosso país e seguindo a diretriz também de internalizar, né, vamos dizer assim, cada vez mais a nossa produção, né, local aqui na área da defesa. Olha, pessoal, na minha visão mesmo aqui, essa produção em série do Max 1.2AC, ela pode mudar a forma real mesmo como o Brasil se defende de blindados mesmo, principalmente nas fronteiras. Então, um míssil antitanque não é um item, vamos dizer assim, qualquer dentro de um arsenal terrestre, né? Ele fica muito bem protegido, muito bem guardado para esperar realmente um momento específico. Ele é justamente o tipo de sistema que determina realmente se uma unidade consegue segurar um avanço blindado inimigo ou não, né? Numa frente de combate. E ter esse equipamento sendo produzido e entregue também dentro do nosso próprio país, muda completamente, né? Obviamente, a lógica ali de reposição em caso de uma necessidade, tudo mais ali na fronteira. E o Brasil, claro, também não fica na fila de espera aí de um fornecedor estrangeiro, não depende de uma aprovação, né, de exportação de um terceiro país, que às vezes demora muito tempo, a gente sabe como funciona, né? E também ainda consegue basicamente adaptar o sistema conforme a doutrina e a necessidade específica das próprias Forças Armadas, né? Como eu falei anteriormente, até a Marinha também já está utilizando ali nos fuzileiros navais. Então mostra que há um caminho aí para usar nas outras forças perfeitamente, né? E também numa fronteira tão extensa quanto a brasileira, ter uma unidade com uma companhia mecanizada antitanque, equipada realmente com um míssil nacional de alta mobilidade, né? É o tipo de capacidade que fortalece realmente a defesa terrestre ali de um país, né? Principalmente de médio e longo prazo, né? Vamos dizer assim. Então eu acho que é só vantagens mesmo, no caso aqui do Max 1.2AC. Ele eu vejo que é um pouco até subestimado, né? No meio da defesa aqui do Brasil, pouco falado, só fala muito do Mansup, mas o Max 1.2AC ele tá ali num ponto ideal mesmo, né? Que a gente precisa também dessa capacidade, principalmente na fronteira, né? A minha expectativa agora é que a produção em série, né, continue avançando na planta de Caçapava, entregando aí principalmente novos lotes ao Exército e também consolidando o Max 1.2AC como parte realmente permanente ali, vamos dizer assim, do nosso arsenal terrestre brasileiro, né? Junto com os principais projetos, né, da SEAD, Mansup-R, suas variantes e tudo mais. E para a pergunta aqui que eu sempre deixo no final do vídeo, pessoal, e vocês acham que o Brasil deveria expandir ainda mais a produção desse tipo de míssil antitanque aqui nacional? Ou vocês acreditam que o investimento deveria priorizar outras áreas da defesa, né, terrestres agora, ou mísseis, né, antinavio, ou algum tipo de míssil de cruzeiro diferente? Deixa sua opinião aqui abaixo nos comentários, isso vai ajudar muito, né, aqui no canal.
sempre com muito respeito, peço para vocês, tá, pessoal? E se gostaram do vídeo, por favor, deixem um like aqui abaixo, se inscrevam também no canal, né? Estamos muito próximos, né, à nossa meta aí de 20 mil inscritos, então, por favor, pessoal, se inscrevam abaixo se não forem inscritos. Então é isso, até o próximo vídeo.